De volta com mais um canal Caco Félix, não especial, dando continuidade aí sobre Jesus, né? A ressurreição de Jesus. Aí eu parei na fraude. Acharam, né? Que era uma fraude, a ressurreição de Jesus e os fariseus, né? Os líderes religiosos da época. Aí tá perguntando aqui, foi fraude? Interrogação. É de se notar ainda que a pregação dos apóstolos era severamente controlada pelos judeus, de tal modo que qualquer mentira deles seria imediatamente denunciada pelos membros do Sinédrio. Se a ressurreição de Jesus pregada pelos apóstolos não fosse real, se fosse fraude, os judeus a teriam desmentido, mas eles nunca puderam fazer isso, porque era verdade, não era fraude. Não era fake news, né, como diz hoje em dia. Os 20 longos séculos do cristianismo, repletos de êxito e de glória, foram baseados na verdade da ressurreição de Jesus. Afirmar que o cristianismo nasceu e cresceu em cima de uma mentira e fraude seria supor um milagre ainda maior do que a própria ressurreição do Senhor. Será que, em nome de uma fantasia, de uma miragem, milhares de fiéis enfrentariam morte diante da perseguição romana? Uma interrogação. Tá tocando, mas depois eu vejo quem é. Certo? É claro que não, né? Será que, em nome de um mito, multidões iriam para o deserto para viver uma vida de penitência e oração? Outra interrogação. O testemunho dos apóstolos sobre a ressurreição de Jesus era convincente e arrastava. O edifício do cristianismo requer uma base mais sólida do que a fraude ou a debilidade mental. Assim, é muito mais lógico crer na ressurreição de Jesus do que explicar a potência do cristianismo ou uma fantasia de gente desonesta ou alucinada. Vamos mais um pouquinho, passei demais aqui. A ressurreição de Jesus é ponto fundamental da fé cristã, a ponto que São Paulo pode dizer, entre aspas, se Cristo não ressuscitou, vazia a nossa pregação, vazia também a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, vazia é a vossa fé, ainda está nos vossos pecados. 1 Coríntios 15, 14 e 17. A ressurreição de Jesus é a base da fé. São Paulo chama Cristo ressuscitado de, entre aspas, o primogênito dentre os mortos. Em Colossenses 1, 18. A ele, ressuscitado em primeiro lugar, seguir-se-á a ressurreição dos irmãos, entre aspas. Cada qual na sua ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, por ocasião da sua segunda vinda, a seguir haverá o fim. Em 1 Coríntios 15, 23. Aí vamos para outra parte agora. A alegria da ressurreição do Senhor Jesus. As aparições do ressuscitado suscitaram alegrias nos discípulos e nas discípulas do Senhor. Todas as pessoas ficaram admiradas ao verem o Senhor ressuscitado, as quais mudaram de vida. De tristes iam embora. Após os acontecimentos pascais, voltavam para a comunidade apostólica, felizes por se encontrarem com o Senhor. Estes dados perceberam-se com os dois discípulos de Emaús, em Lucas 24, 13 a 35. E também no trecho evangélico narrado por São Mateus, onde as mulheres foram ao sepulcro, que o encontraram vazio. Um anjo apareceu para elas para dar-lhe a notícia da ressurreição de Jesus. Enquanto elas estavam saindo do túmulo, com temor e com alegria, correram para dar notícia aos discípulos. Nesse Senhor Jesus apareceu para elas, transmitindo a alegria de sua ressurreição. Mateus 28, 1 a 9. É alegria, né? Você saber que Deus ressuscitou, né? Porque morreu por nós, né? E está aí vivo, não está mais morto. Quem católico pede todo domingo a morte de Jesus. É mentira, ele está vivo. Na atualidade, período de apreensão, de angústia, em ver as guerras que matam pessoas, destroem famílias, trazem a fome e deixam tudo sem vida, é fundamental olhar para a vida do ressuscitado, que traz forças e alegrias imensas na caminhada deste mundo na fé, na esperança e na caridade. O Papa Francisco pede tanta paz entre as nações. Anunciemos a ressurreição do Senhor que traz alegrias imensas para nós e para a humanidade. Vejamos a seguir como esta doutrina apareceu nos padres da igreja, os primeiros escritos cristãos, escritores cristãos. Onde que é o óculos?
para o Senhor com bronca. Bem, tem dizendo aqui, ó. Alegrai-vos sempre no Senhor. São João Crisóstomo, bispo de Constantinopla, século 4 e 5, colocou o dado de que São Paulo afirmou que é fundamental alegrar-se no Senhor. Entre parênteses, Filipenses 4:4. Alguns acontecimentos levam à angústia, à tristeza, de modo que a presença de Cristo ressuscitado traz alegrias imensas para o prosseguimento de nossa existência terrena. A causa da alegria cristã é o Senhor vivente para sempre junto de Deus e junto à humanidade. A ressurreição trouxe alegria para o ser humano. São Cirilo, bispo de Jerusalém, século IV, afirmou que a ressurreição de Jesus trouxe alegria para a vida humana. Ele interpretou a palavra da Escritura dizendo que Jerusalém deveria se alegrar, sobretudo todos aqueles que estavam no luto. Enquanto Isaías 66:10, 66:10, né? Naquela cidade que ele foi ultrajado, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Atos 5:30. Se de fato os discípulos ficaram tristes pelo anúncio de sua morte na cruz, no entanto surgiu a boa notícia da ressurreição como fonte de alegria, né? E aí foi realmente uma alegria para todos os presentes. Houve mudança em alegria, a dor, o choro, em vibração pelas coisas de Deus. Salmos 70, 29 e 12. Quem estava na morte, que ressuscitou dos mortos, vive entre os mortos. Salmos 87:6. Jesus é o libertador dos mortos. Cristo Jesus é a fonte da nossa alegria. São Agostinho, bispo de Hipona, século 4 e 5, disse que os discípulos estavam tristes depois que o Senhor foi crucificado. Foram embora angustiados e choravam, pensando, de ter perdido toda a esperança. Mas o Senhor ressuscitou dos mortos, ainda que ele se manifestasse a eles. Os encontrou tristes. Dessa forma ele caminhou com eles até Emaús, encontrando-os num estado de tristeza e de abatimento. Ele falou a respeito das escrituras que deveriam se cumprir nele, pois ele passaria pelos sofrimentos para chegar à glória da ressurreição. Jesus se manifestou logo, mas ele se deu numa alegria tão grande que era a sua presença na Eucaristia, no partir do pão. Naquele momento eles reconheceram Jesus ressuscitado, alegraram-se porque o Senhor ressuscitou dos mortos. Em Lucas 24, 13 a 35. Aquelas pessoas o tocaram e acreditaram nele. A pessoa é chamada a alegrar-se no Senhor, pelo fato de que ele criou o ser humano e também porque ele é a fonte da nossa alegria. Santo Agostinho diz que todo fiel deve se alegrar na presença de Jesus ressuscitado na sua palavra, e na sua Eucaristia. E na Eucaristia, aliás. Alegria em vista da vida eterna. Santo Agostinho teve ainda presente o ponto de que a alegria da ressurreição é em vista da vida futura, a eterna. Ele comentou a passagem da Sagrada Escritura em São João, que diz, entre aspas, eu vos verei outra vez, e o vosso coração se alegrará, e ninguém poderá tirar a vossa alegria. Em João 16:22. E também na outra passagem diz que a pessoa, entre aspas, o verá como ele é. Em 1 João 3:2, a condição de ressuscitado. O Senhor já tem manifestado aos discípulos na sua carne, sentou-se à direita do Pai, mas ele estava junto deles. De modo que se tratou da alegria da vida eterna, da vida divina que as pessoas terão para viver para sempre com ele. Aí vamos mais adiante aqui. Aí tem aqui, ó, a vivência da alegria. O pastor de Hermas, escrito do terceiro século, colocou o dado da vivência da alegria no segmento a Jesus Cristo e a Igreja. A tristeza impossibilita a presença do Espírito Santo. Assim é importante revestir-se a alegria que agrada a Deus e ele a aceita com amor. O ser humano alegre realiza sempre o bem e despreza a tristeza. A tristeza pode levar a pessoa ao mal e a praticar a injustiça. O autor levou os seus fiéis à superação da tristeza para assim revestir-se da alegria e viver um dia em Deus, como pessoas ressuscitadas pela ressurreição de Cristo Jesus. Tá vendo aí? Alegria. Verdadeiro convertido, verdadeira convertida, passa por isso. A importância da encarnação com a ressurreição de Jesus. Gregório de Nazianzo, bispo de Constantinopla, século IV, afirmou a importância de que, de o Senhor ter se encarnado para a nossa salvação e que tudo está ligado com a sua ressurreição. Ele se fez pobre para nós, graças à sua pobreza,
nos tornássemos ricos. Em 2 Coríntios 8:9, certo? Ele assumiu o aspecto de um servo, em Filipenses 2:7, para que o ser humano obtivesse a liberdade de ser embaixo, para que o ser humano fosse elevado ao alto. Deixou-se desprezar para doar ao ser humano a glória. Ele morreu para dar a todos a salvação. A sua ressurreição completou a sua vida de doação iniciada pela sua encarnação. Por isso, a vida de Jesus, pela sua morte e ressurreição, é fonte de alegria para todo ser humano, motivo de alegria infinita, de salvação e de amor. A ressurreição de Jesus alude à vida divina de todo ser humano, porque a morte não é o ponto final, mas a vida futura, a vida eterna. O bem realizado, o amor dado às pessoas não passará, mas aponta para a vida divina. A morte não tem mais poder sobre Jesus. Em Romanos 6:9. De modo que todos os que o seguem viverão a alegria da ressurreição pela prática de boas obras. Mas eu estou fazendo amanhã. O pessoal da igreja levar comida por Maria de Irmã na Santa Sé de Recife. A ressurreição de Cristo é também a nossa ressurreição. Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Interrogação, né? Aí tem que Lucas 24:5. A celebração da Páscoa da ressurreição de Jesus é um evento litúrgico mais importante da nossa vida cristã e da nossa igreja. É a ressurreição de Cristo o fundamento da nossa fé e sem o qual não podemos existir enquanto cristãos. Entre aspas, se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé. Em 1 Coríntios 15:12. Essas palavras do apóstolo Paulo trazem, pois, o sentido e a razão do ser do cristianismo. A celebração da Páscoa cristã não está mais inserida no contexto da antiga celebração judaica da Páscoa, embora tenha nascido dela. Por isso, irmãos judeus, a Páscoa é a passagem da escravidão para a liberdade, uma memória do evento que marcou a vida do povo hebreu. Deus libertou seu povo da escravidão no Egito, pelas mãos de Moisés, e fez atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto. Uma travessia difícil, sofrida com muitos percalços, mas importante e fundamental. Deixa eu ver se peguei alguma coisa. Sim. A Páscoa de Jesus também é uma passagem, uma travessia. É passagem porque Cristo vence a morte e torna a vida. O Pai do céu faz com que o seu Filho Jesus vença os últimos adversários da vida humana, o mal e a morte. Embora o mal ainda exista no mundo e a morte biológica ainda seja parte da vida humana, condição da nossa finitude, ambos estão vencidos. A Páscoa de Jesus torna-se também um evento de travessia, pois o mal não tem a última palavra na história da humanidade, porque Deus sempre vence e a morte está vencida porque em Cristo ela é apenas uma passagem para a verdadeira vida que está escondida no coração do Pai, de Deus. Nós viemos e para o coração de Deus nós retornaremos. Nele está, então, a verdadeira vida. Né? Porque acumular bens materiais, quer luxar, isso tudo vai... Tem palavra, deixa eu falar. Se a experiência da ressurreição fará parte do momento último de nossa existência, é bem verdade também que Cristo nos oferece, já ainda neste mundo, vivermos contínuas experiências de ressurreição. Acreditar na ressurreição de Cristo, que Ele vive e está presente em nossas vidas, faz com que nós, seus discípulos, não nos detenhamos diante dos fracassos da vida, não desanimemos diante das experiências frustradas, não nos rendamos ao pessimismo e tampouco não sucumbamos diante do mal, pois ele já está derrotado. O mal, né? Com certeza. A fé na ressurreição de Jesus nos faz crer que a vida não tem fim, certo? E que há um horizonte infinito de muitas possibilidades. Está dizendo aqui, ó, para nós que cremos, Cristo vai à nossa frente sempre. É o nosso companheiro de caminhada rumo à vitória, as conquistas, a superação da dor e do sofrimento e a contemplação de dias melhores. Entre aspas, não estava o nosso coração ardendo quando ele nos fala pelo caminho e nos explicava as escrituras? Uma pergunta. A gente pensa aqui, ó. Lucas 24:32. Não estava o nosso coração ardendo quando ele nos fala pelo caminho e nos explicava as escrituras? E aí? Bem, vamos ver agora.
Como servidor da caridade, somos animados por Cristo a continuarmos seu projeto de amor junto aos seus irmãos mais queridos, os pobres. A fé na ressurreição do Senhor imprime no coração de todo cristão, toda cristã, né, um ardor tão grande e forte que o faz romper todas as possíveis barreiras que poderiam ser empecilho à caridade. Faz o cristão, a cristã, né, acreditar como São Vicente, como Santa Maria Teresa de Calcutá, como a Santa Irmã Dulce dos Pobres, pois a caridade não conhece barreiras, não se detém diante dos obstáculos, não se amedronta, não se deixa vencer pelo mal e pelo pessimismo, mas, ao contrário, como dizia São Vicente de Paulo, entre aspas, é inventiva até o infinito, pois encontra muitas formas para servir a caridade. Está chegando o fim. Celebramos com alegria a Páscoa de Jesus, que Ele, razão de ser de nossa existência, de nossa vida cristã, também nos faça suscitar sempre e ressuscite também os nossos sonhos, projeto de vida, o nosso ânimo para continuar servindo e seguindo. Que a luz do Cristo ressuscitado ilumine as nossas vidas e nos fortaleça em nossa caminhada cristã. Feliz Páscoa a todos os irmãos e irmãs na fé. Aí tem aqui a ressurreição de Jesus, Cristo e a nossa salvação. O cenário aqui das três cruzes, né? Justamente de Jesus. A ressurreição de Cristo tem, como já depreende, rico significado do Redentor. A nossa regeneração. Pela regeneração, Deus infunde em nós uma nova disposição que nos conduz, sob a influência do Espírito, em direção à vontade de Deus, em uma santa e prazerosa obediência. A ressurreição de Cristo é o fundamento de nossa regeneração. Realmente regeneração, não você se achar regenerado, não é regenerada. A gente faz 1 Pedro 1,3, entre aspas, quando Jesus ressuscitou dos mortos, tinha uma nova qualidade de vida, uma vida ressurreta em um corpo e um espírito humanos perfeitamente adequados à comunhão e à obediência, certo, eterna a Deus. Em sua ressurreição, Jesus obteve para nós uma vida semelhante à sua. Assim é por meio de sua ressurreição que Cristo conquistou um novo tipo de vida que recebemos quando nascemos de novo. Dizer que nasceu de novo e fez coisa aí, está dando erro. Entre parênteses, Efésios 2, 5 a 6, Colossenses 3, 1. 2. A nossa justificação. A morte de Cristo foi para expiar os nossos pecados e a ressurreição segura de forma eterna e efetiva a nossa justificação. Entre parênteses, Romanos 4, 25, 8, 33, 34. 1 Colossenses 15, 17. A morte e a ressurreição se completam no alto Salvador. Pode ser Romanos 5, 9 a 2. 9 a 10, né? A morte de Cristo só teria valor remidor se ele ressuscitasse, como de fato ressuscitou, visto que sua morte sem ressurreição indicaria apenas a sua condenação. Como poderia um condenado justificar alguém? Interrogação, né? Não teria como condenado não justificar alguém, certo? A ressurreição de Cristo é sinal de nossa justificação. Nela temos a declaração de nossa absolvição. Somos absolvidos dos pecados. Se realmente são convertidas. Em Romanos 4, 25, entre aspas, a ressurreição de Cristo tinha como seu propósito trazer à luz o fato de que todos os que reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador, não reconhecem, têm entrado no estado de justiça aos olhos de Deus, o Pai. Reconhecer e provar que realmente são, né, ressuscitados, né, regenerados. A ressuscitar a ressurreição dos mortos nos assegura que o sacrifício expiatório foi aceito. Daí os nossos pecados são perdoados. A confissão de Westminster, né, discorrendo sobre a justificação, fala sobre o que chama de fases da mesma. Certo? Aí tem aqui, ó, só um instante. Fase da mesma. Como assim fase da mesma? Deixa eu dar só uma paradinha aqui. Não lembro que é um pouquinho maior, mas vou terminar essa parte aqui, tá certo? Bem, fase da mesma, cadê? Vou repetir aqui. A confissão de Westminster, discorrendo sobre a justificação, fala sobre o que chamam de fase da mesma. Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar todos os eleitos, né? E Cristo, no cumprimento do tempo, morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a justificação deles. Contudo, eles não são justificados até que o Espírito Santo, no tempo próprio, e de fato, comunique-lhes Cristo.
3. O perdão dos nossos pecados, visto que a justificação consiste em Deus perdoar os nossos pecados, considerando e aceitando-os como justos e justos, né? Pelos méritos de Cristo. Sem a ressurreição não haveria perdão. Por isso, Paulo diz que, entre aspas, se Cristo não ressuscitou, aqui, ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas por permanecer pecados como se Cristo tivesse ressuscitado. Aí que está o erro. A gente faz 1 Coríntios 15:17. A ressurreição assinala que há perdão para todos os que, pela graça, creem em Cristo. Vamos finalizar com isso aqui, ficou um pouquinho maior o vídeo. 4. O sentido da nossa fé. A ressurreição de Cristo dá sentido à nossa fé. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé, por mais intensa que fosse, estaria fundamentada numa mentira. Por isso, tudo o que temos estudado seria nulo. Neste caso, a fé teria apenas valor como fé. Seria fé na fé, não no fato histórico da ressurreição. Todavia, conforme nos ensina a Escritura, o Senhor ressuscitou, sendo esse fato o cerne da nossa fé. 1 Coríntios 15:14, 17 a 20. Romanos 10:9-10. A fé bíblica adquire significado a partir de seu alvo. A fé por si só não se autorreferenda. Pronto, então vou terminar o próximo vídeo como foi a ressurreição de Cristo em diante. Obrigado pela atenção e até daqui a pouco. Essa é a parte 2 do vídeo, a ressurreição de Cristo.